vamos dar continuidade à resolução da prova aplicada no ano de 2011 pela Fundação Carlos Chagas para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concurso público para provimento de cargos de técnico judiciário, área administrativa. Agora a vez da questão 27. Dentre outras hipóteses, a vacância do cargo público decorrerá de reintegração, readaptação, reversão, aproveitamento e remoção. Essas são as alternativas que ele deu. Como nós costumamos sempre, vamos ver lá na nossa lei o título 2, que fala do provimento, vacância, remoção, distribuição e substituição. Lembrando que para o nosso edital só consta provimento e vacância. Então, capítulo 1 do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público nacionalidade brasileira. Aqui lembrando que tanto natos quanto naturalizados. Quando a lei quiser fazer restrição que o cargo é somente de natos, ele vai falar assim, cargos exclusivos para brasileiros natos, ou alguma coisa que traga esse sentido. Inciso 2º. O gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Isso aqui são os requisitos básicos. Lembrando que todo cargo público ele é estabelecido por lei específica. A lei que cria geralmente uma autarquia, uma fundação, uma entidade pública da administração pública direta ou indireta, ele cria também os cargos com suas atribuições, com as suas responsabilidades, com seus requisitos. Como diz aqui no parágrafo 1º, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, na lei que cria o cargo. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. Lembrando que o 3 e o 4 foram revogados, a gente tira para não entulhar o nosso conhecimento. 5. Readaptação. 6. Reversão. 7. Aproveitamento. 8º. Reintegração. 9. Recondução. A nomeação, na seção 2 da nomeação. A nomeação far-se-á. A nomeação é o primeira forma de provimento. Em caráter efetivo, quando tratar-se de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, em comissão, inclusive na condição de interino para os cargos de confiança. Em comissão e efetivo. Os cargos públicos, eles são providos, né, o cargo público, ele tem esse caráter efetivo, e tem um caráter em comissão.
Em efetivo, nós vamos ver daqui a pouco que ele é só por concurso. Já em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Parágrafo único do artigo 9º. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 10. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público. Para o cargo de carreira isolado de provimento efetivo depende da prévia habilitação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção são estabelecidos pela lei que fixar diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Bom, vamos dar um pulinho lá agora na parte que a lei vai falar sobre a vacância. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma vista aqui no que é readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental verificada em inspeção médica. Vamos já adiantar uma coisa aqui. A readaptação, o cara ocupa um cargo X. Ele sofreu alguma limitação, como aqui diz a lei, e teve sua capacidade física ou mental reduzida. Ele é readaptado num cargo Y. Esse cargo Y será compatível com a sua nova condição. No parágrafo 1º e no 2º vai falar através de inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. Ou seja, se não existir nenhum cargo no serviço público que ele possa ser encaminhado, readaptado, ele é aposentado. A readaptação será efetivada em cargos de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E, na hipótese de inexistência do cargo vago, ou seja, não tem vaga naquele cargo Y, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Agora, lembrando, esse cargo aqui perdeu um sujeito que não tinha mais condições de desempenhá-lo, passando para o cargo Y. Aqui sobrou uma vaga. Então, a readaptação, ela tanto vaga, ela tanto pode ser como vacância, como provimento. Ele proveu para o cargo Y, mas também deixou vago um cargo X. A reversão. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Inciso 1. Por invalidez, quando junta médico oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, ou 2, no interesse da administração pública, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, ou seja, o cara não completou 70 anos e não foi compulsória. O servidor era estável quando na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação de reversão e haja cargo vago. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. Ele ainda pode ter uma nova aposentadoria. No caso do inciso 1, encontrando-se
provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Parágrafo 4. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 5º. O servidor de que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. O Poder Executivo regulamentará o dispositivo neste artigo. Artigo 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade, que aí já entra naquele caso de compulsório. 70 anos você é expulso, né, praticamente do emprego. Você é aposentado compulsoriamente. Seção 9 da reintegração. Artigo 28. A reintegração é reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa judicial com ressarcimento de todas as vantagens. A reintegração é quando o cara sofreu um processo administrativo e foi demitido, e mais tarde ele entra com recurso e essa decisão, né, essa demissão por essa decisão administrativa foi cancelada. Então ele volta, ele é reintegrado ao quadro. Aí tem duas hipóteses previstas aqui no parágrafo 1º e no 2º. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observando o disposto nos artigos 30 e 31. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, isso aqui que é uma brincadeira, né, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Da recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Isso aqui o cara é estável no cargo X, fez um novo concurso, passou para um cargo Y. Ele vai lá, vai pedir vacância nesse cargo e vai para o outro cargo, um cargo X ele fica vago, e vai para um outro cargo para fazer estágio probatório. Se ele não for aprovado no estágio probatório do novo cargo, ele é reconduzido ao cargo ocupado anteriormente. 2. A reintegração do anterior ocupante, né? Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Vamos agora direto para a vacância. Vamos ver aqui o que a lei diz que gera uma vaga. Né? Artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção. Esses dois foram revogados. Readaptação, aposentadoria, posse em cargo inacumulável, falecimento. Lembrando que aqui a promoção e a readaptação, você viu lá, ambos como forma de provimento também. A promoção por quê? O cara ocupa um cargo X. Ele foi promovido a um cargo Z. O cara indo ocupar o cargo Z, ele vai deixar vago o cargo X. Então aqui proveu, aqui foi provimento e aqui criou uma vaga. O readaptado, ele ocupa o cargo X, teve aquele problema e foi forçado a ser readaptado ao cargo Y.
Ele proveu aqui, provimento, e ficou com uma vaga aqui. Tirando essas duas, todos os demais acabam que são inversos, né? Se o cara foi demitido e teve sua demissão cancelada, ele é reintegrado. Se ele foi nomeado, ele acabou sendo, ele não teve a posse, não tomou posse no prazo previsto, ele é exonerado. Aposentadoria, se ele quiser voltar a trabalhar, ele faz a reversão. Se ele teve posse em cargo inacumulável, ele pode ter a recondução. Agora, falecimento, infelizmente ele foi embora, não tem como voltar. Vamos dar uma olhada aqui agora. A reintegração, nós já vimos que é um caso de provimento apenas. A readaptação, ela é um caso de provimento e vacância. A reversão, apenas de provimento, o aproveitamento também. A remoção é uma outra história que nós vamos ver depois, mas já posso dizer que é o deslocamento, né, a pedido ou de ofício, né, de um lugar para o outro. Acaba que gera até uma vaga, mas ele não é efetivamente de vacância. Isso aí já é uma outra história que trata de remoção e substituição. Mas aqui a resposta aqui, que realmente, entre outras hipóteses, a vacância do cargo público decorrerá de readaptação. Portanto, a questão 27, a resposta correta é a letra B. Por enquanto é só. Até a próxima.